porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E a gente está pensando nas implicações disso. O que significa isso? Essa declaração, esse versículo que Paulo faz essa declaração de amor, de fé, de devoção, de dedicação, de confiança, de entrega de vida a Cristo. Para mim, o que interessa na vida, para mim a vida se resume, se conclui em Cristo. O resto não interessa mais para mim. E o morrer é lucro. A gente está pensando nessas implicações. E a primeira coisa que a gente aprendeu sobre isso é que antes de qualquer coisa, para que para mim o viver seja Cristo e o morrer seja lucro, ele precisa de ser o Senhor e mestre da minha vida. Quando entregamos o coração a Jesus Cristo, ele se torna o Senhor e mestre. E aí então podemos acessar Deus, podemos acessar essa vida nova. E aí então podemos ter um relacionamento com o Senhor, podemos ser reconciliados com Ele. Só e somente só se eu entregar meu coração a Jesus Cristo. Se Ele for o Senhor e mestre da minha vida. Depois disso a gente pensou que para mim o viver é Cristo, Cristo precisa ser o amor da minha vida, aquilo que eu mais amo, o meu bem mais precioso, aquilo que eu coloco como o mais importante na minha vida, porque o meu amor é Jesus Cristo. Depois disso a gente viu que Ele precisa ser o nosso contentamento. A minha alegria não pode estar nas coisas desse mundo. Ah, mas pastor, quando eu recebo uma boa notícia, eu não posso ficar alegre? Lógico, mas a minha alegria não depende disso. Eu estou alegre porque recebi uma boa notícia. É diferente de eu sou alegre porque sou uma nova vida em Cristo, porque sou parte da família de Deus. Então, se eu receber uma boa notícia, excelente, ótimo, minha alegria aumenta mais. Mas se eu recebi uma má notícia, isso tem pouca importância, porque a minha alegria, a fonte, o que sustenta a minha alegria é o Senhor Jesus Cristo. E é isso que Cristo nos dá quando Ele abre esse acesso a Deus. E é isso que a gente precisa de viver todo dia. Então, quando Paulo fala, para mim o viver é Cristo, ele está dizendo, olha, a minha alegria é Cristo. É isso que importa. Também a gente pensou que nessa questão de que se para mim o viver é Cristo, Ele é o poder que me move. Ele é a minha motivação. É por Ele que eu vivo, é por Ele que eu faço as coisas, é por Ele que eu deixo de fazer, é por Ele que eu existo, é para a glória dEle que nós fomos criados e assim nós vivemos. E ainda nós vimos que Ele é a nossa ambição. O que eu mais desejo alcançar, o que eu mais procuro, o meu alvo de vida é Ele, Jesus Cristo, a minha ambição. Vem antes de qualquer outro sonho, antes de qualquer outro desejo, conhecer Cristo é o meu maior desejo. Depois a gente viu que Ele é a nossa prioridade. Foi domingo passado, na mensagem passada a gente viu isso. Cristo, a minha prioridade. Antes de qualquer outra prioridade na minha vida, Cristo precisa estar em primeiro lugar na minha vida. E hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre Cristo, o meu modelo de vida. Se para mim o viver é Cristo, então Ele é o modelo. Se a vida é Cristo, se o viver é Cristo, se a vida é Cristo, Ele é o meu modelo. Uma pergunta retórica, fácil da gente responder. Por que Cristo é o meu modelo de vida? Por que Cristo é o meu modelo de vida? Porque Ele é o exemplo perfeito de vida. Essa é a resposta. A palavra de Deus manda a gente buscar em Efésios, capítulo 4, manda a gente buscar uma semelhança tal com Cristo que a gente alcance essa perfeição que Ele é. Ele é o homem perfeito. Ele se fez como um de nós para ser o homem perfeito. Ele veio a esse mundo para nos salvar, mas também para que a gente olhasse para Ele e entendesse como é viver, como é a vida. Então, se para mim o viver é Cristo, Ele é o meu modelo, porque Ele é o homem perfeito que nós devemos buscar imitá-lo. A conduta de Cristo, a gente precisa de olhar para a vida de Cristo. Por isso, a palavra de Deus nos apresenta a história de Jesus Cristo. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento apresentam para a gente o Evangelho, a vida de Jesus Cristo. Foram escritos para que a gente olhasse para Jesus e tivesse Ele como um modelo da nossa vida, para que a gente o imitasse em tudo, porque Ele é o Filho de Deus. E nós fomos adotados como filhos de Deus. Então, no dia que eu entrego o coração a Jesus Cristo, eu recebo de presente uma vida nova, eu nasço novamente. E eu nasço para poder crescer em semelhança com Jesus Cristo, progredir nessa semelhança com Jesus Cristo. Então eu tenho que olhar para Jesus e pensar, como é que Jesus age? Como é que Jesus fez? O que Ele reagiu numa situação
como essa que eu estou vivendo. Como Jesus fez quando se encontrou na situação que eu estou vivendo hoje, o que ele iria fazer? Esse é o modelo. E onde eu vou encontrar essa resposta? A palavra de Deus, de capa a capa, mostra Jesus. Em especial o Evangelho. Os 4 evangelhos mostram essa história de vida de Jesus como um ser humano, para que a gente pudesse, além de ser salvo, ter um modelo de vida perfeito, como o de Jesus. Pastor, ninguém é perfeito. Só Jesus é perfeito, com certeza, mas Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso paradigma. É para Ele que a gente olha e quer imitar. É para Ele que a gente se compara. A gente olha para Ele e compara com a nossa vida. Jesus é o perfeito. Jesus é o homem perfeito, eu sou imperfeito. O que eu preciso de ajustar para me aproximar dessa perfeição, para me aperfeiçoar, para crescer? Então eu preciso de olhar para Jesus como essa referência, como esse padrão de ser humano perfeito, de filho de Deus perfeito. Nascemos como filhos de Deus para viver como filhos de Deus. E como é viver como filho de Deus? Eu preciso de olhar para Jesus. Ele é o meu modelo. Eu preciso de olhar para Jesus. E aí em Filipenses, capítulo 2, versos de 5 a 8, Paulo magistralmente, inspirado por Deus, não poderia ser diferente, inspirado pelo Espírito de Deus, ele traz para a gente um perfil da vida de Jesus Cristo. Como é que Jesus viveu entre nós? Qual que é o modelo que nós devemos seguir? Filipenses 2, de 5 a 8, a palavra de Deus diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. Ele está dizendo, olha, a sua forma de vida tem que ser como a forma de vida de Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. Então, a minha ação, a minha reação a todas as coisas precisa de ser como Jesus Cristo agiu e como Ele reagiu. O estilo da minha vida. Como é que é o estilo de vida de um crente? Olha, é igual ao de Jesus. E Paulo está dizendo, seja assim, como Jesus. E aí ele vai descrever como é que foi essa atitude de Jesus, a qual eu tenho que imitar. Que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, quando a gente olha para Jesus, qual foi a atitude que Jesus tomou para que a gente possa imitar? Qual é o modelo de vida que Jesus adotou para viver nesse mundo e o qual a gente deve perseguir como modelo de vida de um filho de Deus? Já que nascemos de novo, fomos feitos filhos de Deus e precisamos viver dessa forma, como filhos de Deus. Paulo descreveu aqui. O apóstolo Paulo resume esse modelo de vida de Cristo enquanto Ele viveu entre nós como um ser humano como nós. Ele se humilhou, Ele se auto-esvaziou e Ele foi obediente. Eu não gosto disso, mas deu vontade de pedir você para repetir. Ontem no encontro de pais aqui, eu achei legal o pessoal repetindo. Vamos repetir? Ele se humilhou, se auto-esvaziou e foi obediente. Nota de 0 a 10 para a repetição de vocês, -2. Vamos tentar de novo? Ele se humilhou, ele se auto-esvaziou e ele foi obediente. A pergunta que eu tenho que me fazer, eu estou seguindo esse modelo? Diariamente eu tenho que me perguntar, eu sigo esse modelo, eu me humilho, eu me esvazio e eu obedeço. Eu me humilho, eu me esvazio e eu obedeço. A palavra de Deus está dizendo, seja a sua atitude a mesma de Cristo. O que ele fez? Ele se humilhou. Sendo Deus, ele se fez como nós, homens. Sendo homem, ele se rebaixou mais ainda. Ele se fez servo. Sendo servo, ele foi obediente. Inclusive, uma obediência tal que o levou à morte e morte de cruz. Se Deus pedisse para você ser crucificado, você o faria de bom grado, entregaria o seu corpo para ser crucificado, literalmente crucificado, por obediência ao Senhor? O que Deus tem pedido para a gente não chega nem perto do que Ele pediu para Jesus Cristo fazer, do que Ele ordenou para Jesus Cristo fazer. O que Deus nos manda obedecer na palavra de Deus não chega nem perto daquilo que Jesus Cristo veio cumprir em total, em plena obediência ao Pai. E Ele cumpriu.
E Paulo está dizendo, a palavra de Deus está dizendo para a gente, olha para a atitude de Jesus. Ele se humilhou, ele se esvaziou e ele morreu em obediência. Façam o mesmo. É isso, simples. Dá para você testemunhar de Jesus Cristo de forma poderosa a todos e em todo lugar, tendo como parâmetro, como paradigma para a sua vida, como modelo de vida, essa atitude de Jesus Cristo. E a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. A gente vai olhar para a conduta de Cristo e ver que ele escolheu voluntariamente cumprir toda a vontade de Deus. E isso custou para ele a vida, e nós somos convocados a termos a mesma atitude que Jesus Cristo. A palavra de Deus está nos exortando a isso, irmãos. A exemplo de Jesus Cristo, a nos despirmos de qualquer tipo de direito que a gente porventura venha pensar que tenha, a nos despirmos de qualquer tipo de direito que a gente pense que a gente possa ter, humilhação, a nos colocarmos na posição de sermos servos uns dos outros. Hoje eu estou animado, então vou fazer outra coisa que eu não tenho costume de fazer, além de pedir você para repetir. Eu queria que você olhasse para quem está do seu lado. Não precisa de falar nada para ele não, que eu acho meio forçado esse negócio. Mas olha para quem está ao seu lado. E olha para essa pessoa e pensa com você. Eu tenho que ser servo dele. Essa é a atitude de Jesus Cristo. Sendo Deus, ele se humilhou. Ele se colocou como servo para obedecer ao Senhor. Então essa pessoa que está aí ao seu lado, do lado direito, do lado esquerdo, pode também olhar para a sua frente, olhar para trás. É parte da igreja de Jesus Cristo, e Deus quer que você, em obediência a Ele, seja servo dessa pessoa que está aí. Da pessoa que está na sua casa, da pessoa que está no seu emprego. Ele quer que onde quer que um servo dele chegue, um filho dele chegue, tenha a mesma atitude que de Cristo, que não vai se considerar ser alguma coisa, mas vai se colocar na posição de servo, em obediência a Deus, vai servir a essa pessoa, custe o que custar, porque ele não pediu você para ser crucificado. Ele não pediu para você ser obediente até a morte e morte de cruz. Simplesmente ser obediente à vontade dele, ao propósito de vida dele. Ele te colocou em algum lugar. Ele te colocou nesse lugar para você servir. Ele não te colocou nesse lugar para você ser servido. Ele te colocou aonde te colocou para você servir. E para isso você vai precisar de se humilhar, se esvaziar, para então ser obediente, para ser servo de todos que você tiver oportunidade para servir. É isso, irmãos. É isso. Toda a Bíblia aponta para isso, para a gente olhar para Jesus e imitar Jesus. Toda a Bíblia aponta para isso. Enquanto eu não entrego meu coração a Jesus Cristo, toda a Bíblia aponta para a minha vida para que eu entregue o meu coração a Jesus Cristo. Para que eu confesse que sou um pecador e preciso de Jesus Cristo para entregar meu coração a Ele. Mas a partir do dia que eu entrego meu coração a Ele, toda a Bíblia, todo o esforço do Espírito de Deus que habita em nós, todo o ministério do Espírito de Deus na nossa vida é para nos fazer servos fiéis ao Senhor Jesus Cristo, em obediência plena à palavra de Deus, servindo uns aos outros como Cristo fez. Olhar para a encarnação, para a vida, para a paixão e para a morte de Jesus Cristo, a gente vai descobrir isso que Paulo resume magistralmente nesses versículos de 5 a 8 do capítulo 2 dessa carta de Filipenses. Cristo se esvazia, Cristo se humilha, Cristo obedece. Essa tem que ser o meu alvo de vida, o meu sonho de vida. O que eu sonho para esse mundo? O que eu sonho em ser? O que eu sonho em conquistar? Ser um servo fiel ao Senhor Jesus Cristo, obediente a tudo que Ele quer que eu faça, aonde eu olhar, para a pessoa que for, na situação que for, aonde eu estiver, aonde eu colocar a planta do meu pé, onde a minha mão alcançar, onde a minha voz chegar, eu preciso me colocar com essa atitude, seja a minha atitude como a atitude de Cristo, de um servo, fiel, obediente. A pergunta a ser feita, meu amado, é essa. Como é que Jesus viveu? A resposta é essa. Humilde, servo, obediente. Então, em primeiro lugar, irmãos, a gente vai pensar um pouquinho sobre a humilhação. Você gosta de ser humilhado? Devia. Porque isso identifica você com Jesus.
Seu modelo de vida tinha que ser esse. Você não é servo de Jesus Cristo, Ele não é o Senhor e Mestre da sua vida. Se Ele é o Senhor e Mestre, desde o começo sempre foi essa a proposta dele para a gente. Olha, quer me seguir? Então vem comigo, me imita, siga meus passos. Nega a si mesmo, morre aí. Sacrifica você no altar. Vão caminhar comigo, eu estou caminhando para a cruz, então caminha comigo para a cruz. Vamos caminhar, toma aí, pega a sua, tu peguei a minha. Eu peguei aquilo que Deus me confiou, pega aquilo que Deus te confiou, pega a sua cruz, pega a sua missão e me segue, me imita, segue os meus passos, morre, mortifica a si mesmo, toma a sua cruz, então segue os meus passos. Isso identifica a gente com Jesus Cristo. Não é a soberba, não é ser servido, não é se julgar alguém maior do que o outro, não é se julgar acima de alguém. Que nos identifica com Jesus é olhar para as pessoas e se ver e se colocar na condição de servo. Isso é humildade. Humildade, uma atitude de humilhação. Humildade é isso, meu amado. Jamais nós teremos condições de compreender o tamanho dessa humilhação que Jesus Cristo sofreu, porque a cruz dele é demais para a gente. A cruz que ele carregou é demais para a gente. Mas uma coisa fica muito clara na mensagem que Jesus passa para a gente, e no que a palavra de Deus, nesses textos que nós lemos, mostra para a gente. Uma coisa fica muito clara. Eu preciso me colocar nessa condição de me humilhar. Eu preciso me despir de toda a minha arrogância, de toda a minha soberba, de toda a minha altivez. Eu preciso de olhar para cada ser humano que eu conheço e me colocar nessa condição humilde de ser um servo dele. Então jamais, meu irmão, a gente vai ter condição de se humilhar a ponto da humilhação de Jesus Cristo. Mas a gente, com certeza, pode entender que eu não posso me apegar a nada, a orgulho algum. O orgulho não faz parte dessa atitude de Jesus. A humildade, sim. Não foi o orgulho que levou Jesus à cruz. Foi a humildade. Ele é Deus. Todo-poderoso Deus. Como eu disse, é difícil da gente conseguir imaginar essa posição dele. Todo-poderoso Deus. O Criador de tudo que a gente conhece e mais intensamente do que a gente desconhece, porque muito mais há do que aquilo que a gente não conhece, do que daquilo que a gente conhece. É assombroso quando a gente pensa no universo, irmãos. Isso é assombroso. A gente não conhece nada do universo. Nós estamos numa galáxia, que é uma das galáxias menores que existem, num planeta que é um dos menores planetas que existe. São milhões de galáxias. A gente está em uma galáxia, num planetinha pequenininho. Quem criou isso tudo? Esse universo inteiro, que alguns cientistas dizem que está em expansão, ele é infinito e está em expansão. Como é que a gente consegue dimensionar esse negócio? Uma coisa que é infinita e que está crescendo? É muito para a gente entender. Quando a gente olha para o ser humano, quem ele é, o ser humano perfeito como ele é, na sua constituição física, não no seu caráter, mas na sua constituição física, perfeita, as coisas funcionam de uma forma que a gente fica assombrado de tentar entender o corpo humano, o ser humano, como é que funciona isso, como é que isso pode ser gerado. A partir de um espermatozoide, de um óvulo, isso tudo é gerado, criado, nasce dentro de uma mulher, e aquilo dali depois vem ela dá a luz, ele vem ao nosso ambiente externo. E como é que ele funciona ali dentro, mergulhado num líquido, respirando pelo umbigo, sendo alimentado pelo umbigo? É uma coisa de louco, quando a gente para pensar como é que isso funciona. Quem criou isso? Esse Deus Todo-Poderoso, que criou todas essas coisas, esse universo inteiro, o ser humano, esse Deus, cheio de glória, vestido de glória, de majestade, ele escolheu se fazer um ser como nós. Jesus Cristo deixou sua eternidade, os anjos o adorando, se prostrando diante dele, o adorando porque ele é o Deus Todo-Poderoso, ele deixou o seu trono, veio a esse mundo, se fez como um de nós, um ser humano,
sujeito às nossas necessidades, limitado às nossas necessidades, às nossas dores e angústias, sujeito às nossas necessidades fisiológicas. Você parar para pensar assim, um Deus todo-poderoso, que não precisa de nada, que se basta, Ele vem a esse mundo e tem sede, tem fome, tem cansaço, sente dor, sangra, morre. É demais para a gente poder entender essa humilhação de Jesus Cristo. E o texto diz, Ele não considerou nada disso, se agarrou a nada disso, se limitou a isso, por amor a cada um de nós. Quando eu me humilho, a minha humilhação comparada com a de Jesus não é nada. Quando eu me coloco numa condição abaixo do outro para servi-lo, essa condição não é nada comparada de Jesus Cristo. E às vezes nós nos apegamos a coisas tão tolas, a um orgulho besta. Desculpa aí a palavra. A gente fica apegado, agarrado a alguma coisa, não vou me humilhar, não vou me rebaixar, não vou fazer. Quando a gente se humilha, a gente é identificado com Jesus Cristo. A gente tem a mesma atitude de Jesus Cristo, é isso que a palavra de Deus está dizendo. Antes de você pensar alguma coisa, esse caminhar de humilhação, ele não tem nada a ver com salvação, é o contrário. Alguns erradamente, com todas as letras em maiúsculo, erradamente pensam que a humilhação, o sofrimento vai levá-lo a condição de salvação, porque Deus vai ter de alguma forma um pouco de pena por causa dessa humilhação dessa pessoa. Nós não somos salvos porque nos humilhamos, nós não somos salvos porque sofremos, nós não somos salvos porque merecemos alguma coisa. A salvação é pela graça, a salvação é pela obra e sacrifício de Jesus, não do nosso. Nós não precisamos de nos humilhar para sermos salvos, nós não precisamos de nos sacrificar para alcançarmos salvação. Nós fazemos isso porque fomos salvos, nós fazemos isso porque agora somos como Jesus, filhos de Deus, porque agora nós somos como Jesus, chamados à obediência à palavra de Deus. Então a nossa humilhação não tem nada a ver com uma busca, com uma tentativa de alcançar mérito de Deus para sermos salvos, mas porque nós fomos resgatados, feitos filhos de Deus, e devemos viver no modelo de Jesus Cristo, e a nossa vontade, o nosso desejo, nosso anseio é ser como Jesus. E quando a gente olha para Ele, conforme a palavra de Deus descreveu para a gente, a atitude de Jesus era uma atitude de humildade. Então eu preciso ter isso comumente na minha vida. Quando nos humilhamos como Jesus, nós nos identificamos com Ele. Gosto demais do texto de João, capítulo 13, vou ler alguns versículos dele para você rapidamente, mas gosto demais desse texto, porque é um momento especial. Jesus está prestes a se entregar para se sacrificar por nós, e Ele reúne os discípulos ali, naquele último encontro, e Ele deixa uma lição preciosa para aqueles discípulos, uma lição extraordinária. E o texto de João 13, ele começa no primeiro versículo dizendo que Jesus os amou até o fim. Ele sabia, ele sabia que ia voltar para o Pai, e Ele amava tanto aqueles discípulos, os amou até o último segundo que Ele esteve com eles aqui nesse mundo. Então Ele quer deixar para eles uma lição preciosa. E que lição Ele deixa, irmãos? Vou ler para você o verso 4 e 5, diz assim: assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugando-os com uma toalha que estava na sua cintura. Esse é o verso 4 e 5. Olha o que ele faz. Esse Deus extraordinário, poderoso, altíssimo, todo-poderoso, Senhor de todas as coisas, que criou tudo. Ele pega uma toalha, pega uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos. Ele tem um propósito nisso, é uma lição que Ele quer dar. Jesus não faz alguma coisa à toa, Ele está simbolizando ali alguma coisa que Ele vai deixar claro. E eu vou ler para você essa explicação de Jesus. Agora do verso 12 ao 17 diz: quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, Jesus faz uma pergunta para eles: vocês entendem o que eu lhes fiz? Jesus perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? E Ele mesmo vai dar a resposta: vocês me chamam de mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou o Senhor e mestre. Pois bem, eu sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Eu mostrei para vocês
para vocês fazerem a mesma coisa. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes são se as praticarem. Quando eu me humilho, quando eu me coloco nessa condição servil, seja onde eu estiver, com quem que for, quando eu aproveito a oportunidade para me colocar nessa condição humilhante de servo, que é humilhante de verdade ser um servo, ser um escravo, quando eu me coloco nessa condição, estou me identificando com Jesus, a exemplo dele, ele deu o exemplo. A lição preciosa, a última lição que ele deixou para os seus discípulos, a mais importante de todas, com certeza, porque era o último momento que ele teria com eles, e ele faz isso para os seus discípulos, ele está trazendo algo importante, ele está dizendo, olha, entendeu o que eu fiz? Lavei os pés de vocês. Ele não está literalmente querendo que a gente saia por aí com uma bacia na mão e uma toalha, lavando os pés dos mendigos que a gente encontrar pela praça. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, olha, eu fiz aquilo que só um escravo faz. E eu quero que vocês olhem uns para os outros e pratiquem a mesma coisa uns com os outros, porque eu dei exemplo para vocês. Eu, sendo o Senhor e Mestre, fiz isso, e se eu fiz, então ninguém tem desculpa para não fazer. Em outras palavras, é isso. É a gente olhar para a vida de Jesus e falar assim, Jesus fez isso por mim, eu não tenho desculpa alguma para não me humilhar por Ele, por amor a Ele, porque isso me identifica com Ele, é o meu modelo de vida, é aquilo que eu quero me tornar, é o meu alvo a ser perseguido. E eu vou cumprir isso. E é extraordinário, irmão, que quando a gente pratica isso, algo milagroso acontece. Tenho certeza que você já experimentou isso. Você já serviu alguém. Por amor a Jesus, você já serviu alguém. Por amor a Jesus, você já engoliu o seu orgulho. Por amor a Jesus, você se despiu da sua arrogância, da sua vaidade e serviu aquele que não merecia ser servido por você. Você fez isso. E que sensação você teve após servir alguém? Você saiu dali cheio de raiva porque você serviu alguém ou você saiu dali feliz? É extraordinário, o milagre acontece quando a gente se identifica com Jesus e humilhado a gente serve as pessoas. Por amor a Jesus Cristo, a gente quando faz isso, a gente se sente bem, estranho, mas a gente se sente bem. A gente se sente feliz, porque Jesus afirma que, olha, agora que vocês sabem disso, que o segredo da vida, o segredo da felicidade é você servir o outro, então pratiquem, porque quando praticar isso, quando praticar essas coisas, quando você servir as pessoas, quando você se colocar na posição de servo das pessoas, quando você se humilhar diante das pessoas para servi-las por amor a Jesus Cristo, assim como Ele nos serviu por amor a nós, em obediência a Deus, vocês vão ser felizes. Foi o que Jesus diz. Pratica esse negócio para ver se não funciona. Pratica isso para ver se isso não dá certo. Dá certo. Agora, quando você pisa em alguém, humilha alguém, vence a pessoa, quando você combate essa pessoa e na sua altivez, na sua arrogância, você se orgulha de ter vencido uma batalha, como é que você sai depois de humilhar alguém? Se sente bem, feliz, pleno, satisfeito? Você vence aquela batalha. Você coloca na sua visão aquela pessoa no lugarzinho dela, que ela está pensando que é, vou colocar ela no lugar dela. Você coloca ela ali no lugarzinho dela, pisa nela, humilha, vence ela. Como é que você se sente depois da sua prática arrogante? Você se sente mal. A gente se sente mal. A gente não se sente feliz. Porque quando eu me identifico com Cristo, na humilhação de Jesus Cristo, eu me identifico como um filho de Deus, em obediência ao Senhor, e experimento graça de Deus sendo derramada na minha vida. Então, meu irmão, por mais estranho que isso pareça, deseje ser um servo. Deseja engolir a sua arrogância. Deseja engolir o seu orgulho. Deseja se humilhar. É inexplicável como a gente se sente feliz quando a gente trilha o caminho da humilhação, quando a gente trilha o caminho da obediência. É extraordinário quando a gente experimenta isso. A gente descobre que é melhor dar do que receber, que é melhor servir do que ser servido, que é melhor oferecer, que é melhor se sacrificar. A gente descobre isso na prática, e a prática é indescritível isso, mas é verdade. Experimenta isso, coloca isso como alvo de vida, olhar para as pessoas e qualquer disputa que tiver, qualquer coisa que se apresentar, você diz, eu escolho ser como Jesus. E a atitude de Jesus foi de humilhação.
A atitude de Jesus foi de humildade. Ele sendo Deus, se fez como um de nós. A segunda coisa que a gente viu é o autoesvaziamento de Jesus. Jesus sendo Deus, ele não se fez apenas um homem. Já é demais, sendo Deus, se limitar à condição humana. Sendo Deus, aquele que não precisa de nada, vai precisar agora de beber água, vai precisar de dormir, vai precisar de comer, vai sentir dor. Já é demais ele se limitar à nossa condição, mas ele vai além disso. Ele se coloca numa posição de escravo. E o que os judeus esperavam que quando o Messias chegasse ele fizesse? Ele requeresse, que era direito dele, o trono. Ele é o Deus, o Todo-Poderoso. Ele podia chegar e falar assim, olha, sai daí, eu agora que vou reinar, eu agora que vou governar. Era isso que os judeus esperavam. Era isso que seus discípulos, quando começaram a seguir, esperavam dele também. Queriam que ele fizesse. Que ele requeresse o direito dele de reinar sobre, não somente sobre Jerusalém, sobre os judeus, mas sobre toda a terra, porque esse é o lugar, essa é a posição do Todo-Poderoso. Ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Mas o que Jesus escolhe voluntariamente fazer? Ele não escolhe, como ser humano, tomar o seu lugar de direito num trono e reinar. Ele escolhe ser o servo de todos. Aquele que vai dar a sua vida no lugar daquele que não merece. Ele escolhe, como ele fez com os discípulos simbolicamente, para que eles entendessem o ministério da bacia e da toalha. Ele escolhe lavar os pés imundos dos pecadores. Ele escolhe lavar os nossos pés. O autoesvaziamento, por que Jesus fez isso? Porque ele se esvaziou de si mesmo para fazer isso. Porque ele escolheu voluntariamente vir a esse mundo e se colocar na posição de servo para cumprir a vontade de Deus. A palavra de Deus, de toda parte dela, nos chama ao autoesvaziamento. A eu desejar esvaziar a mim mesmo para eu poder ser cheio de Deus. Não tem como eu ser cheio de Deus se eu não me esvaziar. Então, meu amado, o autoesvaziamento significa menos de mim. E como a gente cantou aí, mais de Cristo, menos de mim. Quanto menos de mim existir no meu ser, mais do Senhor vai fluir na minha vida. Mais do Senhor eu vou experimentar, mais eu vou me identificar e viver essa nova vida com Cristo. João Batista entendeu isso no seu ministério. João Batista é chamado por Deus. O ministério de João Batista, ele nasce com um plano de Deus para a vida dele, assim como cada um de nós nasce com um plano de Deus para a sua vida. Mas o ministério de João Batista era ser o precursor, o anunciador de que, olha, o reino de Deus chegou, está vindo aqui atrás de mim, aquele que eu não sou digno de nem desamarrar as sandálias, está vindo aqui atrás de mim o Messias, o Salvador, está vindo aqui atrás de mim o Senhor e Mestre de todas as coisas, o Rei da Glória, ele está vindo aqui atrás de mim. Ele veio à frente anunciando, como a profecia tinha dito, era isso que ele tinha que fazer. E ele entendeu o seu ministério logo desde o começo. No João 3, capítulo 3 de João, verso 29 e o verso 30, a gente vê uma experiência que acontece com João Batista. Quando Jesus inicia então seu ministério, quando ele começa seu ministério, os discípulos de João Batista são tomados por ciúme, dizem assim, olha, Jesus está batizando mais do que você. E ele fica feliz com aquilo, ele não fica enciumado como os discípulos. E ele vai declarar para os discípulos, olha, é isso, ele tem que crescer. Eu não, é ele que tem que crescer. Isso é se auto-esvaziar. E João Batista responde no verso 29 e 30, a noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo e que o antecede e ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Esse é o nosso ministério. A gente precisa entender que eu preciso de me esvaziar de mim para que Cristo possa crescer na minha vida. Eu preciso esvaziar das minhas atitudes, do meu ser, de quem eu sou, do que eu entendo, do que eu compreendo, das minhas experiências, das minhas convicções. Eu preciso de me esvaziar para Cristo encher minha vida. É necessário que a gente se esvazie para que Deus possa cumprir a vontade dEle na nossa vida, para que a gente possa obedecer ao Senhor. Não posso servir a Deus
cheio de mim mesmo, cheio da minha arrogância. Tudo que eu faço cheio de mim mesmo é produto do meu eu, do meu ego, da minha carne, do meu pecado, da minha inteligência, da minha competência. E quando tudo isso é comparado com aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos jogar isso tudo fora, esvaziar toda a nossa vida, esvaziar todo o nosso coração, para que a gente possa ser usado por Deus. Quer ser útil ao Senhor, quer viver uma vida digna de um filho de Deus, quer glorificar o Senhor nesse mundo. Para você o viver é Cristo, então se esvazie para Ele encher dele a sua vida, encher dele o seu coração. Sabe, irmãos, quem são as pessoas úteis nas mãos do Senhor, que cumprem a vontade de Deus, que fazem a obra do Senhor, que cooperam com o reino de Deus? Sabe quem são essas pessoas? Não são as pessoas importantes, não são as pessoas inteligentes, não são as pessoas cheias de capacidade, não são as pessoas cheias de dinheiro, são as pessoas que se esvaziam de si mesmo. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26 a 29. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Quer ser alguém que conhece Deus mais próximo e é usado por Ele nessa vida? Quer ser alguém usado por Deus poderosamente em qualquer lugar, em qualquer circunstância? Quer participar dessa obra que Deus está fazendo nesse mundo? E esse deve ser o alvo da nossa vida como servos dEle. Então se esvazie, porque Deus não usa aqueles que estão cheios. Deus enche e usa aqueles que estão vazios. Não dá para o Senhor encher o nosso coração se Ele já está cheio da gente mesmo, se Ele já está cheio da nossa experiência, da nossa competência, da nossa força, da nossa inteligência. Se esvazie. Isso também nos identifica com Jesus. Isso também nos leva à condição que Jesus se colocou. Não é você, meu amado, que pode fazer alguma coisa, mas o Senhor que pode fazer todas as coisas através de você. O verso 8 está dizendo para a gente que Ele foi obediente até a morte de cruz. Isso vai remeter a gente a um momento mais trágico da vida de Jesus Cristo. Na noite em que Jesus vai se entregar em sacrifício por nós, que Ele vai se dar como oferta viva, o seu corpo para ser crucificado naquela cruz. E Ele, consciente de cada segundo que Ele passaria nas mãos dos pecadores, de todo o sofrimento que Ele iria, Ele não tinha uma ideia do que iria acontecer, Ele tinha a clara certeza de cada fato, de cada bofetada, de cada furo que Ele iria tomar, de cada humilhação que Ele iria sofrer. Ele tinha consciência de todo o peso do pecado sobre Ele, e Ele se angustia naquele momento. E diz a palavra de Deus que Jesus diz com todas as letras: a minha alma está angustiada até a morte. E o que Ele vai fazer? O que um servo de Deus, o que um filho de Deus faz quando está angustiado? Ele vai orar. Ele vai buscar socorro diante do Senhor. Ele chama 3 daqueles discípulos mais chegados, fala: vem comigo, eu estou angustiado, fica aqui orando por mim, intercede por mim aqui, eu vou chegar um pouquinho mais para ali, vou ficar sozinho com Deus, vou chorar com Ele, mas ora aí por mim. E naquele momento de angústia profunda, de tremenda dor, ele vai buscar conforto e consolo no Pai. E ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele encerra essa oração com a frase mais importante. Ele diz: mas seja feita a tua, Pai, a tua vontade. Toda essa humilhação, todo o autoesvaziamento era para cumprir a vontade do Pai. Ser como Jesus, ter Ele como modelo de vida, precisa produzir em nossa vida esse desejo, precisa produzir em nossa vida essa vontade de se humilhar, de ser servo, de se esvaziar de si mesmo para ser usado por Deus, mas com o propósito de cumprir plenamente a vontade do Senhor. Ainda que a gente não entenda direito,
ainda que a gente não compreenda direito por que aquilo precisa acontecer daquela forma, ou porque isso está acontecendo dessa forma, mas eu preciso e posso entender plenamente que eu estou nesse mundo para viver em obediência ao Senhor. Simples assim, a Bíblia não é para a gente ficar discutindo muito ela. A Bíblia não é para a gente ficar procurando ali brechas para poder ver o que a gente pode fazer. A Bíblia não é para a gente deturpar ela segundo a nossa vontade. A Bíblia simplesmente foi nos dada para a gente obedecer plenamente ao Senhor, à vontade dEle. Tudo que eu encontro na palavra de Deus é para eu aplicar na minha vida. O mais importante de tudo, na minha conduta como servo, como filho de Deus, é cumprir a vontade do Senhor. Isso é glorificar o Senhor. Isso é viver para a glória dEle. É para isso que a gente foi criado. E é para isso que a gente está nesse mundo, para a glória dEle, para glorificar o Senhor, cumprindo a vontade dEle. Que esse seja o nosso modelo de vida. Para que Jesus se humilhou, se esvaziou, se tornou servo? Para ser obediente. Foi por obediência ao Senhor, obediência ao Pai que Ele fez isso. Para que eu tenho que fazer as coisas, me humilhar, me sacrificar, me esvaziar, me colocar como servo? Para que eu tenho que fazer alguma coisa? Para obedecer o Senhor. O que Cristo nos ensinou é isso, irmãos. Obediência. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E eu? E você? Temos sido obedientes até onde? Até onde a gente vai bem na nossa caminhada com o Senhor? Até onde a gente se sacrifica, até onde a gente abre mão dos nossos direitos, até onde a gente abre mão da nossa arrogância, até onde a gente se humilha, até onde a gente se esvazia para obedecer o Senhor, até onde a gente paga o preço para obedecer o Senhor, até onde? Jesus foi até a cruz, até a morte, e morte de cruz. Ele é o nosso modelo. É nele que eu desejo almejar chegar na estatura dele. Quem somos nós para não nos sujeitarmos à vontade de Deus, a esse Deus todo-poderoso que criou todas as coisas, que conhece todas as coisas, que sabe de tudo, que governa tudo e que tem um plano extraordinário para a minha vida? Quem somos nós para questionar esse plano se Jesus não questionou? Se nesse momento mais difícil da vida, da caminhada de Jesus Cristo, ele coloca diante de Deus e fala: Senhor, seja feita a tua vontade. Quem somos nós para discutirmos com Deus os planos que Ele tem, a vontade dEle? Ela é perfeita, ela é agradável, ela é boa. Jesus nos ensina isso, meu irmão. A atitude dEle é essa. Esse é o modelo que a gente tem que seguir, de sacrifício, de humilhação, de autoesvaziamento, para a obediência. Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 14, verso 7 e 8, ele diz assim: porque nenhum de nós vive para si, e nenhum de nós morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. É isso que Jesus nos ensina. Não é mais para mim que eu vivo. Não é mais para os meus interesses, para as minhas vontades. É para o Senhor que eu vivo, é para o Senhor que eu morro. Que é para o Senhor que a gente vive, é para o Senhor que a gente morre. Quando a gente cria um Deus de barro, de pedra, ou seja lá qual for, a gente cria aquele Deus segundo a nossa expectativa e o faz para que ele obedeça a gente. Quando a gente cria um falso Deus, a gente cria sim, para que aquele Deus cumpra todas as nossas vontades. Por isso que tem Deus para tudo, não é? Tem Deus para todos os gostos, tem Deus para todas as causas, tem Deus para todos os interesses. Esses falsos deuses criados pelo homem são para atender as demandas, as necessidades, as vontades, os desejos do homem. Mas nós fomos criados por Deus para a glória dEle, para obedecer a Ele, não para mandar em Deus, não para dizer para Deus como é que Ele tem que viver, como é que Ele tem que fazer, como é que Ele tem que governar a nossa vida, que horas que Ele tem que me atender, como Ele tem que me atender, para atender os meus desejos. Deus nos criou para a gente se relacionar com Ele em amor e confiança plena nele. Jesus ensinou para a gente isso. Então a palavra de Deus está dizendo para a gente hoje: seja a tua atitude
A mesma de Jesus, que não considerou ser Deus algo que devia se apegar. Olha o que ele não considerou, hein? Olha o que ele desconsiderou. Ele desconsiderou que era Deus. E fez-se homem. E sendo homem, ele se fez servo. E sendo servo, se fez obediente até a morte. Está difícil obedecer o Senhor? Compara com a obediência de Jesus e vê se está tão difícil assim. Está difícil se humilhar? Está difícil se esvaziar dos seus direitos? Compara com a humilhação e o esvaziamento de Jesus para ver se está tão difícil assim. Glorifica o Senhor com a tua vida. Glorifica o Senhor com a tua obediência. Vale a pena a gente se humilhar por amor a Jesus. Por Ele vale a pena. Vale a pena a gente se esvaziar de nós mesmos. Vale a pena, se for por amor a Jesus, para obedecer o Senhor, para ser como Ele, para se me identificar como Ele, porque o mundo possa ver Cristo na minha vida, transbordando na minha vida. Vale a pena. O que não vale a pena, irmãos, é a gente se encher de orgulho. O que não vale a pena é a gente desobedecer Deus. O que não vale a pena é não ser servo.